Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40. E eu quero ler com vocês apenas o versículo 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 do Salmo 40. Acharam? Diz assim, vamos ler juntos. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e assim temerão e confiarão no Senhor. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele nos tira de um poço de destruição, de um poço de lama e coloca os nossos pés sobre a rocha. E diz aqui que Ele vai colocar também um novo cântico nos nossos lábios, o hino de louvor ao nosso Deus. E fala que aqueles que vão ver essas coisas que Deus vai fazer nas nossas vidas, eles vão ver, vão temer e vão confiar no Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar agora. Diga para Deus exatamente o anseio desse salmista. Diga, Senhor, eu quero ter um novo cântico nos meus lábios. Há muitas notícias ruins hoje no mundo. Há muitas notícias falsas até. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor coloque em meus lábios notícias do Teu reino. As coisas do Teu reino, Senhor Deus. Eu quero falar das coisas que vêm de Ti. Coloca nos meus lábios, Senhor Deus, palavras que trazem esperança. Palavras, Senhor Deus, que vêm do Senhor, hinos de louvor ao nosso Deus. A Tua palavra diz, como é feliz o homem que põe em Ti a sua confiança. Nós não corremos atrás, Senhor Deus, do sucesso deste mundo, mas queremos, Senhor Deus, agradar ao Teu coração, Senhor. Queremos, Senhor Deus, colocar toda a nossa esperança no Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor se inclina para ouvir o nosso grito de socorro. O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor enxerga-nos dentro de um poço de lama e destruição e nos coloca sobre a rocha. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu suprir. Que o Senhor venha se agradar, Deus, de nossas vidas hoje. Venha, ó Senhor Deus, vir com Teu sangue, Jesus, nos limpar de todo pecado, de toda impureza, de todo mal que cometemos contra o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós queremos nesse instante ter a percepção dos males que fazemos contra nós mesmos, dos males que cometemos contra o próximo, dos males que temos, Senhor Deus, diante de Ti. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, pedimos o poder do sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado, para nos lavar de toda maldade, para nos limpar, Deus, da sujeira desse atoleiro de lama que estamos vivendo em nossa sociedade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a caminhar contigo, Senhor Deus, em santidade, a honrar o Senhor acima de todas as coisas. Mas vem, purifica o nosso coração, purifica o nosso interior, lava-nos por dentro, Senhor. Nós precisamos do agir do Senhor em nossas vidas. Este é um lugar de adoração, Senhor, adoração ao Teu nome. Este é um lugar, Deus, de entoar hinos, louvores a Ti, Senhor Deus. Vem, ó Senhor Deus, habita neste lugar conosco. Fica à vontade neste lugar, Senhor, porque a nossa confiança está em Ti. O que fazemos, o que cantamos, a Ti oramos, procurando, Senhor Deus, a cada dia agradar-te, Senhor.
Olha os nossos corações, Senhor Deus, que eles precisam, Senhor Deus, ser inundados da Tua presença, ser preenchidos pelo Senhor. Venha, ó Senhor, agir em nossas vidas. Hoje, essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje é dia da gente celebrar o que Deus já começou a fazer no nosso meio. Nosso Deus, Ele já demonstrou que Ele faz a vitória antes da nossa luta. Isso é ser Deus soberano. Ele cria a vitória antes da nossa luta. Mesmo que nós não consigamos deslumbrar, Deus já tem isso dado para as nossas vidas nas regiões celestiais. Vamos cantar que Ele é o nosso Deus que nunca perdeu a batalha. Marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Resistirá, nada nos resistirá. É o Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nada poderá nos resistir. Você confia no Deus que nos dá a vitória? Exalte hoje. Exalte hoje. Ele é digno. Exalte, Ele é digno.
da tua glória, pois só tu és digno de adoração. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, pois só tu és digno de adoração. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante ti e toda língua confessará que tu és o Senhor. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante ti e toda língua confessa que tu és o Senhor, que tu és o Senhor. Vamos cantar mais uma vez do começo. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da tua glória, pois só tu és todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante ti e toda língua confessa que tu és o Senhor, que tu és o Senhor. Um dia todo olho te verá, todo joelho se prostrará ante ti e toda língua sim, que tu és o Senhor, que tu és o Senhor, que tu és o Senhor. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Digno é o Cordeiro de receber glória, honra e poder. Dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante ti e toda língua confessará que tu és o Senhor. Um dia todo olho te verá, todo joelho se dobrará ante ti e toda língua confessará que tu és o Senhor, que tu és o Senhor, que tu és o Senhor. És o Senhor da minha vida, és o Senhor dessa igreja, é o Senhor da minha vida. És o Senhor, és o Senhor, és o Senhor, Deus. És o Senhor da minha história. És o Senhor. És o Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Glória a Deus.
Enfim, chegamos ao final da história de 1 Crônicas. Acredita não? Ah, tá. Então vamos abrir nossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 14. 1 Crônicas, capítulo 14, do versículo 8 em diante. História longa, hein? 2/9. E hoje já é 14/10. 7 mensagens. Eita. Bastante, né? De um mesmo texto. 1 Crônicas 14, versículo 8 em diante, diz assim: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei, todo Israel foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Versículo 13: os filisteus voltaram a atacar o vale. Versículo 14: de novo Davi consultou a Deus e ele lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som dos passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Bem, nós sabemos que essa batalha durou alguns dias, e que Davi tinha derrotado os filisteus sob a orientação de Deus, tinha vencido os filisteus. Ele mesmo cita que venceu os filisteus como se fosse uma enchente, passando por cima deles com uma imensa destruição. Mas só que o inimigo voltou a contra-atacar. Nós falamos um dia só sobre isso, que o inimigo de nossas vidas, quando nós enfrentamos ele, quando nós nos levantamos para agir de forma santa, de forma correta, o inimigo vem contra as nossas vidas com contra-ataques, e temos que estar preparados para os contra-ataques que o inimigo faz contra as nossas vidas. E aqui vimos que Davi, em vez de usar a mesma estratégia da última vez, ele buscou a Deus. Na quarta-feira passada nós vimos sobre isso, que ele buscou a Deus para ter direção de Deus, uma nova direção, porque era um novo ataque, um novo lugar, e aí eles precisavam de uma nova estratégia. Então Davi busca a Deus, e Deus responde a Davi de uma forma formidável, dizendo: não ataque pela frente, mas dê a volta. O negócio já começa a ser interessante daí. Não ataque frontalmente, dê a volta. Uma das coisas mais interessantes que Deus nos ensina com a vida é que nem sempre o caminho mais rápido é o melhor. Nem sempre o caminho mais rápido chega mais rápido ou é o mais curto. Temos a tendência de querer vencer de forma rápida e sem esforço. Nós temos essa tendência. Gostamos de não gastar muita força. Gostamos de não empreender muito esforço
para chegar aos nossos objetivos. Os jovens, eles consultam vídeos no YouTube para saber como ganhar, como criar atalhos para ganhar dos jogos de videogame muito mais rápido. As mulheres baixam vídeos para saber como cozinhar as comidas mais rápido, né? Há vídeos de como fazer vídeos mais rápido. Há vídeos de como tocar gaita mais rápido, como desmontar armas mais rápido, como consertar bicicleta mais rápido, como fazer pão, como fazer crochê, como configurar celular, fazer jogos, maquiagem, tudo isso mais rápido. Até há vídeos como conseguir a pessoa amada em 7 dias. Tão rápido. Tão rápido. Tudo é produzido para pessoas imediatistas, tudo é bem produzido para pessoas ansiosas, que têm esse mal da ansiedade, tudo é produzido para pessoas que têm o dom da impaciência, que são impacientes. O que Deus tem para mostrar nesse texto, com essa parte que nós lemos, é que para que você chegue aos objetivos que Deus tem para a sua vida, é necessário muitas vezes dar algumas voltas a mais. É necessário você dar grandes voltas e às vezes correr um certo risco, porque é isso que o texto mostra. Deus não estava mandando ele dar a volta num campo de futebol, ele estava mandando dar a volta no inimigo. Você vai passar pelo inimigo e dar a volta por eles, sem ser percebido. Deus mostra que tem ordens para a vitória, e essas ordens muitas vezes elas não são fáceis. Elas exigem esforço, exigem que você ande mais 1 milha. Quantas vezes Deus não faz isso? Ande mais 1 milha com fulano. Fulano lhe pediu a capa, dê a túnica também, né? Fulano lhe pediu um bolo, dê uma pizza para ele. Quantas vezes você não precisa andar mais 1 milha com os outros? As vinhas e as amoreiras eram os meios de produção do qual o povo hebreu sobrevivia naquela época. Eles sobreviviam negociando, vendendo, fazendo produtos desse tipo de especiaria, das vinhas e das amoreiras. Quando Deus diz assim, dê a volta e ataque-os em frente às amoreiras, Deus tinha um local específico para o ataque. Era em frente às amoreiras. Porque eles iam entrar para atacar de uma forma camuflada. O inimigo não ia perceber o exército de Davi debaixo das amoreiras. Não dava para perceber. Deus estava mostrando algo formidável para o Davi. As amoreiras eram uma fonte de sobrevivência do povo, mas naquela guerra, Deus estava mostrando que Deus era a fonte de sobrevivência do Davi e dos seus homens. Deus era o supridor, Deus era a providência. Muitas vezes nós fazemos que nem muitas pessoas, confiam demais em seu dinheiro, confiam demais no seu trabalho, confiam demais na sua saúde. Como diz um ditado que nós temos aqui no Ceará, para morrer, basta estar vivo. Basta estar vivo. Deus estava usando as amoreiras como esconderijo para que os soldados de Davi não fossem vistos. Uma das coisas mais formidáveis aqui é que eles buscam suas vitórias, estão buscando as suas vitórias aprendendo com Deus. Aprendendo com Deus. E passam desapercebidos diante do inimigo. Aprendendo com Deus. Queridos, presta atenção nisso aqui, porque é formidável. No mundo em que nós vivemos, eu estou dizendo porque é assim, lá onde minha mãe mora, né? Se o pessoal da rua da minha mãe te ouvir, vai tudo saber, né? Se minha mãe fizer vender bolo
na segunda-feira, terça-feira já tem 3 casas vendendo bolo. Cearense é um povo muito gente fina, mas é invejoso, que dá dor. Se ela começar a vender din-din, aparece um bocado de geladeira na mesma rua vendendo din-din. Né? Não é assim? As pessoas fazem de tudo para te derrubar. Então Deus está mostrando uma coisa formidável aqui, até para você que tem o seu negócio. Saiba passar desapercebido diante da sua concorrência. Saiba, você não precisa mostrar para o seu concorrente o que você está fazendo. Você não precisa mostrar para os outros o que você está fazendo. Entendeu? Então, Deus é um Deus que dá estratégia. E Deus sabe como o inimigo se comporta. Nós vimos isso quarta-feira passada. Deus sabe como o inimigo vai reagir, como o inimigo vai se comportar, como o inimigo vai ser surpreendido pelo que ele vai fazer na sua vida. Lá no Salmo 68, não desmarca o Crônicas não. Salmo 68, versículo 1, olha o que diz. Salmo 68, versículo 1. Diz assim, acharam? Que Deus se levante, vamos ler juntos? Que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos, fujam dele os seus adversários. Quando Deus se levanta, quem tem que fugir é o inimigo. Amém? Quem tem que fugir é o inimigo. Quando Deus se levanta para defender o seu povo, quando Deus se levanta para encarar os inimigos da sua vida, eles vão ter que fazer exatamente isso aqui: serem espalhados e fugirem. Um outro texto da Bíblia diz que eles podem vir por um caminho, mas fugirão por 7 desesperados. Versículo 15 de Crônicas diz assim: assim que você ouvir o som de passos em cima das amoreiras. Tem assim na sua Bíblia? Queridos, parece filme de terror isso aí. Deu para entender, Maria, isso aí? Deu para entender? Não eram os passos no chão da amoreira, era em cima das amoreiras. Você está aqui debaixo das árvores, das amoreiras, e aí Deus está dizendo assim, ó, eu vou te dar um sinal para você atacar. Quando você ouvir passos por cima das amoreiras, por cima das árvores, esse é o sinal para você atacar. Deus não manda, preste atenção, Deus não manda seus filhos para guerras sem o reforço celeste. Amém? Haviam anjos marchando por cima das amoreiras e por cima dos soldados de Davi. Abaixo tinham escudos, armas, planejamento, suprimento, e Deus estava mostrando: eu estou sobre tudo isso. Você pode se armar, você pode se equipar, você pode ter a melhor ideia, você pode ter a melhor estratégia, mas eu estou sobre tudo isso e eu tenho domínio sobre a batalha. Os anjos eram encarregados de definir a batalha de uma vez por todas. Quem ia definir ali eram os anjos. Deus mostra que só Ele pode definir a conquista do povo de Deus. Não é o nosso braço, já vimos várias vezes esse texto. Não é o nosso braço, não é a nossa capacidade, nem os nossos recursos. É Deus que nos dá a vitória. Deus trabalha nos fazendo seguir suas ordens de forma natural, para que Ele venha realizar sobre nós o seu sobrenatural. Amém? Eu só preciso obedecer de forma natural. Deus só pediu isso: tu dá a volta e entra lá nas amoreiras. Isso é muito fácil de ser cumprido humanamente, mas Deus queria ver a obediência de Davi. Por que Deus queria ver a obediência de Davi? Porque o ser humano, ele é burro. O ser humano sempre acha que sabe as coisas mais do que Deus.
Se Davi fosse que nem alguns de nós, ia dizer: mas Senhor, eu vou dar a volta porque se está aqui na minha frente o inimigo. Como que Davi ia ver o sobrenatural se ele não tivesse obedecido às ordens de Deus? Às vezes Deus te pede para você andar mais um pouco, meu irmão, para você ver o milagre de Deus acontecendo. Estão entendendo? Às vezes a pessoa diz assim: fulano está dando tanta volta, eu cheguei tão rápido. Mas você não sabe o sobrenatural de Deus que está acontecendo na vida dele, que está reservado para ele. Estão entendendo? Porque se Deus mandar você dar a volta, dê a volta. Dê a volta. Porque é melhor você dar a volta e ver o milagre de Deus do que você chegar rápido e perder a batalha. Os soldados não viram os anjos, eles ouviram os passos dos anjos, ouviram os passos do reforço de Deus sobre eles. Você não precisa ver. Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não precisa ver, mas precisa perceber que o que Deus está fazendo no meio das batalhas que você tem enfrentado. Você precisa discernir a forma como Deus está agindo. Não teime em querer que Deus abençoe aquilo que Ele não quer abençoar. E não queira não fazer aquilo que Deus já abençoou, você dizendo: eu não me vejo fazendo isso, sendo que Deus já abençoou para você fazer. Deus mais uma vez mostrou que Ele está acima de tudo e de todos. Lá no Salmo 113, veja comigo, não desmarque o Crônicas. Salmo 113, agora eu vou pedir que vocês me ajudem, tá bom? Salmo 113, versículo 4. Salmo 113, versículo 4. Quem achou pode ler. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. O Senhor mostra que Ele é acima de todas as nações, de todos os povos. Deus não está limitado, não há nada que limite Deus, a grandeza de Deus. Deus não vai fazer isso porque estamos no Brasil. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus já fez coisas mais poderosas em povos e tribos e nações, muito mais perversas do que o Brasil. Não fique limitando Deus pelos pecados do Brasil. Deus pode fazer coisas grandiosas em nossa nação, se nós entendermos que Deus está acima e superior a todas as nações, todos os povos. Amém? Passe algumas folhas, lá no Salmo 135, Salmo de número 135, versículo 5. Salmo 135, versículo 5. Quem achou pode ler. Deus não é só acima de todos os povos, Deus também é acima de todos os deuses. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus que possa combater a Deus ou ser compatível na batalha contra o nosso Deus. Nós vimos isso no texto de Davi. Enquanto Deus estava aqui vivo com seu exército de anjos e seu exército de homens lutando, onde estavam os deuses dos filisteus? Queimados porque não passavam de objetos. Efésios capítulo 1, versículo 21, veja comigo. Efésios capítulo 1, versículo 21. Quem achou pode ler. Nosso Deus é acima de todo principado, de toda potestade, acima de todo mal. Não tem nada acima de Deus. Queridos,
Fala para mim, você tem que temer as guerras espirituais, por quê? Um Deus que está acima de todos os povos, um Deus que está acima de todos os deuses e um Deus que está acima de todo o mal. Deus está acima das crises desse país. Deus está acima do sistema corrupto dessa geração. Deus está acima da religiosidade humana. Deus vai além do que tudo que nós pensamos e imaginamos. Deus está acima. Amém? Se você voltar lá para o versículo que nós estávamos em Crônicas, Deus diz que quando eles os ouvirem os passos sobre as amoreiras, ele devia sair para o combate, pois este é o sinal que Deus saiu à sua frente para ferir os filisteus. Qual era o sinal? Os passos, o som dos passos do exército celestial lutando pelo seu povo. Eu não sei se você compreende isso, sinceramente eu não sei. E para mim não importa se você vai ver ou não, o que importa é que você creia na palavra de Deus, que quando você sai para trabalhar, para suprir a tua casa, quando você sai para evangelizar, quando você sai para fazer uma visita a alguém, entenda, existe um reforço do céu para a tua vida, amém? Existe um Deus que está do teu lado, guerreando, te dando reforço, às vezes renovando tuas baterias. Às vezes eu vou dormir cansado demais, eu digo: Senhor, se tu tem algum anjo massagista, manda ele agora. Entendeu? E queridos, é incrível como às vezes eu só tenho tempo de dormir depois do almoço, uns 15, 20 minutos. Eu acordo renovado e parece que começou o dia de novo. E eu disse: Senhor, mandou alguma coisa e eu não sei o que é, mas eu não preciso saber, eu só preciso saber que Deus está fazendo. Deus está fazendo. Entendeu? Deus mostra: não ataque se eu não for adiante de você. Eu queria que você botasse isso na sua cabeça. Não invista esforço naquilo que Deus não está adiante de você. Quantas coisas você já fracassou, que você achou a ideia formidável, achou um negócio tremendo para a sua vida, achou que ia ganhar, achou que ia vencer e não ganhou, só perdeu, porque Deus não estava diante de você. Deus está mostrando aqui, só vá quando ouvir os passos, porque esse é o sinal que eu estou à frente de você. Deus não é o Deus que manda o soldado na frente e fica lá atrás. Deus é o Deus que vai na frente. Essa é a diferença entre a liderança de Deus e a liderança do diabo. O diabo manda os dele na frente e fica na retaguarda. Deus, ele vai na frente e dá logo uma sapecada na testa do Satanás. Deus mostra para mim e para você: não queira vencer as batalhas que eu não te dei. Queira vencer as batalhas que eu te dei, não a que você quer, mas a que eu quero para a sua vida. Deus mostra: não avance enquanto eu não te mostrar os meus sinais. Enquanto a palavra não for confirmada, enquanto eu não responder sua oração, não avance enquanto eu não agir. Deus mostra nesse texto: não faça nada sem a minha direção. É isso que esse texto está mostrando para mim e para você. Não é porque haviam anjos lutando ao lado de Davi que ele ficou assistindo a batalha. Deus disse: quando você ouvir os passos, aí você vai para a batalha,
você avança. Deus deu uma ordem para Davi, para que ele saísse para o combate. Não é porque tem anjos ao nosso redor, não é porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, que nós não vamos lutar, que nós não vamos nos desgastar, que nós não vamos ter perdas. Deus não quer que sejamos espectadores das batalhas que que estão acontecendo nas nossas vidas, mas quer que nós sejamos participantes dela. E como que o crente participa das batalhas? Se esforçando, orando mais, se consagrando, se armando com a palavra de Deus. Deus quer lutar ao lado de pessoas que tenham atitudes que nem a de Davi, atitudes de vitória. Amém? Eu pergunto para você, você é pessoa de atitude de vitória? Ou é passivo demais? Ou é daqueles que ficam assim, que nem baiano, né? Baiano recebe a saca de arroz, aí pergunta se é com casca ou sem casca. Se for com casca, ele diz, pois passa. Porque tem gente às vezes é acomodada demais. Eu quero vencer, eu quero ter vitórias, mas não se esforça em nada. Não tem atitude de vitória. Ninguém vê atitude de vitória na pessoa. Fica no mundo da imaginação sonhando. Deus quer dar estratégia para quem obedece às suas ordens, que nem Davi. Deus manda reforço para quem se esconde debaixo dele. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Não desmarque o Crônicas. Colossenses 3, veja o que diz. Queridos, precisamos que nem Davi está debaixo das amoreiras, escondidos debaixo dele, escondidos debaixo da sua direção, debaixo da sua palavra, debaixo do sobrenatural de Deus. Colossenses 3 diz assim, vamos ler juntos? Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. É assim que a minha vida e a sua precisa estar. Escondida em Cristo, escondida em Cristo. Quantas vezes eu saí para expulsar demônios com pessoas descrentes, e o demônio dizia assim, eu vi você, você e você, cadê o outro? E eu da frente dele assim, o inimigo não conseguia me ver. Deus cega o inimigo, irmão. Deus cega o inimigo. Sua vida está escondida em Cristo. Quantas vezes eu saí com pessoas carnais para expulsar demônio, o demônio acusava A, B e C. Ele dizia, por que eu não consigo acusar você? Por causa de uma única coisa, minha vida está escondida em Cristo. Quantas vezes coisas aconteceram do meu lado e do outro, como diz o salmista, 10.000 caíram à minha direita, ou mais tantos mil caíram do outro lado, e não fui atingido. É porque o cara é bom, o cara é inteligente, o cara é forte. Não, porque minha vida está escondida em Cristo. Davi estava com sua vida escondida em Deus. Lá no livro de Sofonias, capítulo 2, você sabe onde é que fica Sofonias, Maria? Hein, André? Sofonias, não é uma sanfona, não, é Sofonias. Sofonias capítulo 2, versículo 3, veja aí. Olha o que diz. Sofonias capítulo 2, versículo 3. Achou, André? Sofonias 2:3, olha o que diz. Vamos ler juntos? Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Se você buscar o Senhor,
com humildade, se você buscar ao Senhor fazendo o que Ele ordena, se você buscar a justiça do nosso Deus, buscar ser uma pessoa humilde, aí diz, talvez o Senhor, no dia em que ficar enfurecido com as pessoas na terra, poupe você e guarde você, abrigue você. Você não vê esse versículo se cumprindo hoje, não? Você não vê, não? Um monte de gente morrendo, um monte de gente sendo ceifada, as igrejas preocupadas em seguir protocolos, e os políticos fazendo suas festas, tudo sem máscara, sem protocolo nenhum, celebrando, bem dizer, chamando a população de otária. Os meios nos hospitais sendo todos desenvolvidos para que as pessoas morram em pouco tempo. E Deus vem e não deixa nem você gripar. E Deus vem e guarda a tua casa. E não deixa nada faltar na tua mesa. Ele é o abrigo da sua casa, da sua família, nesse tempo de ira. Deus está fazendo justiça. Deus saiu à frente do exército para ferir os filisteus. É isso que diz Crônicas. Deus saiu à frente para ferir o exército filisteu. E olha o que diz Êxodo capítulo 15, versículo 3. O que fala? Êxodo 15, 3. Deus é um Deus que muitas pessoas entendem Ele errado. Tem gente que quando vai desenhar Deus, desenha assim, ó. Desenha assim, ó. Eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me recebe de braços abertos. Mas esse mesmo Deus é o Deus que está descrito no versículo de Êxodo 15, 3. Diz assim, ó: o Senhor é homem de guerra, o Senhor, Adonai, é o seu nome. Ele não foge de batalha alguma. Amém? Se você passar para Isaías capítulo 14, você vai ver. Isaías 14. Isaías 42. Isaías 42, versículo 13. Olha o que diz. Isaías 42, versículo 13. Fala assim. Vamos ler? O Senhor sairá como um homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo, com forte brado, seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Então não dá para desenhar esse Deus assim não. Diz aqui que esse Deus vai despertar o seu zelo, não vai admitir brincadeira com as coisas dele, não vai permitir pessoas brincarem de cristianismo no reino dele. Você não está vendo Deus purificar a sua igreja, não? Eu estou vendo. Esse é o Deus poderoso, esse é o Deus que guarda os seus. Esse é o Deus que guarda os seus, e diz com forte brado, o seu grito de guerra, ele triunfará sobre os seus inimigos. Deus não vai permitir ser derrotado por ninguém, porque Deus nunca foi derrotado. Deus não sabe o que é derrota. É por isso que eu me escoro em Deus, porque eu sou um fraco. É por isso que eu busco a Deus, porque eu não sou uma pessoa
Tem gente que diz, o cara tem que ter autoestima para andar. Não tenho. A minha autoestima é bombada pelo Espírito Santo. Entendeu? Não é. Volte lá para Crônicas, versículo 16. Olha o que diz. Eu acho formidável esse final. A Tita achou que eu não ia terminar hoje, mas vou terminar, viu, Tita? Diz assim, versículo 16, vamos ler juntos? E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. Amém. Está aí o segredo. Está aí o segredo. Fazer do jeito que Deus está mandando. Entendeu? Faz do jeito que Deus está mandando. Queridos, uma das coisas que é muito ruim, não é nem ruim, é chato ser pastor, é o fato de dizer para as pessoas aquilo que Deus manda dizer, as ordens de Deus. Porque tem gente que não enxerga que Deus está usando o pastor, usando o líder de grupo, usando o irmão, só enxerga a pessoa. E aí pega A, como diz a gente diz no Ceará, né? Aí pega A. Aí fulano não gosta de mim, chamou minha atenção. Está entendendo? Queridos, tem vezes que a gente tem que perceber quando Deus está falando com a gente. Minha esposa estava preparando os meninos para cantar ali, né? Aí ela disse assim para as crianças: vamos mostrar para os adultos como é que se faz, né? Vamos mostrar para os adultos como é que se adora a Deus. Aí o Benjamin não perdeu a oportunidade. Mas a gente não está ensaiando para mostrar para as pessoas, estamos ensaiando para mostrar para Deus. Aí ela, para dar o desdobro, né? Vamos mostrar para os adultos como é que se mostra para Deus. Aí, quando você presta atenção nisso que eu vou dizer, quando você não percebe, às vezes, uma criança te mostrando coisas, esquece, irmão. Pede para sair. Tá? Quando você não quer ouvir ninguém, nenhuma criança falando, às vezes, um recado de Deus, não quer ouvir um pastor, não quer ouvir um amigo, não quer ouvir uma pessoa te dando conselho, você se tranca dentro do seu mundinho, esquece, pede para sair. Pede para sair. Davi, ele conquistou porque ele fez exatamente tudo que Deus estava ordenando. Ele seguiu direitinho, ó, só vai sair depois que tu ouvir os passos em cima das amoreiras. Davi fez tudo direitinho, tintim por tintim. A palavra de Deus não pode ser mudada, meu irmão. Amém? Aí diz aqui o texto no versículo 16 que eles derrotaram o exército dos filisteus por todo o caminho, não foi só ali. Botaram o exército filisteu para correr e era peia por baixo de peia, desde Gibeon até Gezer, de uma cidade até a outra, os filisteus eram só apanhando. Eles achavam que só tinha soldado humano ali, mas tinham soldados celestiais dando reforço. Diz o versículo 17 que a fama do Davi se espalhou por todas as terras. Depois dessa batalha, todas as terras ficaram com medo do Davi. E o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Entenda o seguinte, por favor. Se você obedecer direitinho a Deus, quem procura te destruir não vai conquistar, não vai te dar rasteira. Amém? Deus vai abrir teus olhos para tu não deixar de ser bobo. Entendeu? Para tu saber
fechar negócios, para tu saber ganhar batalhas, para tu muitas vezes calar a boca do leão. Deus vai dar estratégia. E aí você tem que entender o seguinte: Deus faz isso para que você seja grande nesta terra e que os outros te respeitem. Você não vai virar motivo de escárnio, mas de respeito. Eu vi uma imagem interessante, o pastor Jeremias colocou essa semana, o cara subindo a montanha, todo cheio de espinhos, paus e tudo, os pés sangrando, aí conquista o troféu, aí todo mundo lá embaixo diz assim: cara sortudo. Quando você está lá em cima, todo mundo chama você de sortudo, mas não sabe o preço que você pagou, não sabe quantas horas você orou, não sabe quanto tempo você ficou de jejum na presença de Deus, não sabe quanto tempo você investiu trabalhando, perdeu o sono, quantas voltas você teve que dar sobre o inimigo. Entenda, obedeça a Deus do jeito que Ele te fala. E você vai saber, todos vão dizer assim que você é abençoado, todos vão ver e vão temer. E você vai saber que só pode dar honra para uma pessoa, o Deus Todo-Poderoso. Davi aprendeu uma lição maravilhosa sobre as guerras, que o ser humano passa no dia a dia. Se Deus não estiver do nosso lado, não adianta ter soldados, não adianta ter armas, não adianta ter tecnologia, não adianta ter dinheiro, suprimento, outros deuses, não adianta ter toda a força do mundo, se Deus não estiver do nosso lado. Deus é quem define as conquistas dos seus filhos, daqueles que lhe obedecem. Você crê nessa palavra? Tem coisas maravilhosas nesse texto para a sua vida. Eu poderia refletir nesse texto durante meses e meses, e ainda não ia arrancar tudo que ele proporciona para a minha vida. Queridos, é pautado nesse texto que eu tenho vencido no dia a dia, é pautado no que diz a palavra de Deus, que muitas vezes os inimigos são confundidos nesse dia a dia. Entenda, obedeça a palavra de Deus, e eu estou dizendo para você, você vai vencer, e os inimigos serão confundidos. Serão confundidos. Eu sou prova viva disso, porque tenho obedecido a palavra de Deus nesse aspecto. Eu tenho visto o agir de Deus. Não se ganha guerras com boas ideias, não se ganha guerras com dinheiro. Nossas guerras são ganhadas na presença de Deus, quando Ele fala e diz assim: eu vou fazer assim, obedece, faz só desse jeito aqui, que vai dar tudo certo. Você tem um coração obediente para Deus fazer isso com você? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa da Tua palavra na minha vida, na vida da igreja. Leva cada um em paz para os seus lares, Senhor Deus, que eles possam obedecer o Senhor, Pai, porque de pessoas, Senhor Deus, que ouvem, mas não praticam, nós já estamos com o saco cheio, Senhor Deus. Nós queremos, Deus, de pessoas que andam em obediência à Tua palavra, que fazem exatamente as Tuas ordens, Senhor Deus. Nós queremos viver a Tua palavra, praticar a Tua palavra, queremos que essa Tua palavra entre pelos nossos poros, Senhor Deus, que nós possamos vivenciar dentro de casa, no trabalho, no dia a dia, e que nós possamos ver o sobrenatural do Senhor agindo em nossas vidas, porque cremos que quando o Senhor fala, coisas sobrenaturais acontecem, Deus, na nossa casa, na nossa família. Te damos graças, leva cada um em paz para seus lares e protege, assim como o Senhor protegeu Davi no meio da batalha, protege o teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Deus te abençoe, te guarde, dê uma semana de conquistas.